Boa noite, pessoal. Nós estamos no 27º encontro. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Esse é um curso de introdução à doutrina dos espíritos. Curso esse, como já tivemos a oportunidade de dizer, patrocinado pela Rede Amigo Espírita, que tem como propósito, como mote, como direcionamento inicial, divulgar, instruir e unificar a nossa doutrina. Vamos, então, passar aos nossos estudos de hoje. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos e acham-se sujeitos às mesmas dores, tanto o corpo do rico como do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos, ou mesmo todos aos seus olhos, aos olhos de Deus, são iguais. Isso está onde? Está na questão 803 do Livro dos Espíritos, Antes, porém, de falarmos dessa lei da igualdade, é importante reportarmos aqui o livro Gênesis, precisamente em seu capítulo, primeiro versículo, parece-me que 27, onde Deus disse, ele, depois de fazer a luz, tudo, ele fez o homem. Do barro, ele fez o homem, posteriormente fez a mulher, e o homem, como a mulher, foi feito à sua imagem e semelhança. Veja bem, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, sempre nós falamos admiradores da doutrina espírita, porquanto pode haver aqui pessoas que não são espíritas. E isso é extraordinário. É extraordinário, porque o fato de eu, de você, de nós, acreditarmos naqueles 5 princípios, Reencarnação, pluralidade de mundos, habitabilidade em outro mundo, a crença em um Deus, a existência dos espíritos e a comunicação dos mesmos entre si, acreditando nesses 5 princípios, somos, ou é dito que a pessoa é um espírita, mas naturalmente, e muitas vezes pode ter aqui, pessoas que não são espiritistas, pessoas que não acreditam. O fato de você, de mim, ou de qualquer pessoa, não acreditar num desses 5 princípios, já não é espiritismo propriamente dito. Mas para aí, Décio, o candomblé, a umbanda, alguma doutrina que trabalha com mediunidade, acredita em reencarnação, é dita doutrina espírita? Não, meus irmãos, não é dita. São doutrinas, são religiões que mantêm ou acreditam na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, mas o espiritismo propriamente dito é o codificado por Allan Kardec. Mas, dando sequência, o Criador, que é eterno, constituiu a criatura, que é infinita. Porque nós somos infinitos no que refere, no que tange a vida propriamente dita. Nós fomos criados simples e sem conhecimento. E foi dito, está contido 5 vezes no Livro dos Espíritos, que fomos criados simples e ignorantes. Essa frase está lá repetida 5 vezes no Livro dos Espíritos. Simples, o que não é complexo, e ignorante no que refere, no que tange ao saber propriamente dito. Porque, de forma linear, fomos criados sem conhecimento, como princípio inteligente.
E isso está na questão 23. O que é o princípio inteligente? Né? Então, o princípio inteligente é lá na frente, na questão 76, quando recebe o selo da inteligência, da razão, ele já é passado, ele já é escrito com letra maiúscula. Então, ali já é o espírito propriamente dito. Mas, aí, Décio, você está inferindo que Deus não criou os espíritos? Não é uma inferência, porque se Deus criasse espíritos, ele estava criando seres, no caso, diferente. Cria um Décio que não tem, vamos dizer, conhecimento praticamente nenhum, é um cidadão grosso, é uma pessoa, né, muito ainda a moldar, a desbastar as suas asperezas, e cria, vamos dizer assim, uma pessoa, né? Arnaldo, que acabou de chegar aí agora, o Bruno, que são pessoas, vamos dizer assim, até mais evoluídas, então Deus estaria sendo injusto. E qualquer das qualidades que nós nem as sabemos, a gente, dentro da nossa dimensão, a gente fala que é onipotente, onipresente, né? Imaterial, soberanamente bom e justo, quer dizer, isso é o que mais ele tem benefícios. Então, a palavra espírita, espiritista, foi inventada, codificada por Kardec, o próprio espiritismo. Na época, os religiosos, os teólogos, as pessoas voltadas à religião, até o questionaram. Senhor Kardec, por que para essa nova religião criar novas palavras, se já existe o espiritualismo? Ele diz o seguinte, Kardec, para uma nova doutrina, para uma nova religião, e ele não chamou de religião, para essa nova ciência, é necessário também, como a própria ciência, novas palavras. Então, isso é importante. Foi criado novas palavras. Seja bem-vinda, Paula Vila Boas, em nome da qual eu cumprimento todos. Paz e luz a todos. Que maravilha esse espaço interdimensional, levando a luz e conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Como dissemos inicialmente, né, Paula? Doutrina que diz de forma clara, objetiva e direta de onde viemos, o que estamos aqui fazendo, falando, estudando, e em função desse fazer, desse estudar, desse agir, desse elaborar, para onde vamos. Explica de maneira racional a razão da dor, do sofrimento, a razão do que somos. E, inclusive, diria que explica o motivo de estarmos aqui agora. E por quê? Explica isso. Porque a doutrina dos espíritos fala de uma maneira direta que nós, espíritos, neste plano ou no plano espiritual, após o passamento propriamente dito, ele define, ele, o espírito, né, tem interconexão com os seus afins, as pessoas. João Paulo diz o seguinte: Deus não criou o espírito diretamente, o espírito tornou o espírito depois de passar por várias etapas. É isso? Sim. É o que depreende João, porquanto ele criou o princípio inteligente simples, aquilo que não é complexo, ignorante, não no sentido de estupidez, de estultice, mas ignorante no que refere ao saber. Criou-nos de forma linear. E a única, vamos dizer assim, o destino que tem, o determinismo que tem na doutrina espírita é de um dia sermos felizes, sermos ainda espíritos crísticos. E Kardec, pedagogicamente, ele dividiu o mundo até para facilitar a nossa absorção e o devido conhecimento em 5 tipos de mundos. Começando com os mundos primitivos, né, que está abaixo do mundo de prova e expiação, que é o nosso mundo. Posteriormente, regeneração,
mundos felizes e dadivosos, ou ultra felizes, vamos dizer assim, que são os espíritos crísticos. Há 4,6, 4,7 bilhões de anos, Jesus, nosso guia e modelo, né, gerente, criador do orbe Terra, ele já era um espírito crístico. Para onde nós vamos? Quanto tempo isso demora, Décio? A verdade é que, dentro desse processo de igualdade, que é objeto dos nossos estudos agora, o Criador, que é eterno, eterno porquanto não teve princípio e não teve fim, sempre criou e está criando. O próprio universo, ele é eterno. No entanto, ele é infinito, como nós. Ele teve um início, porque foi criado pelo seu Criador, assim como nos criou, a sua imagem e semelhança. E a semelhança está está dentro de nós. Assim como você muitas vezes vê um quadro e, por ver aquele quadro, por exemplo, você fala assim, hoje eu vi Picasso, eu vi um Da Vinci. Ora, você não viu Da Vinci propriamente dita, você não viu Picasso, você não viu um Renoir, mas você viu um quadro. Isso quando eu vejo Pedrina, quando eu vejo João Linhares, eu posso, naturalmente, falar que estou vendo Deus. Não que ele é Deus propriamente dito, ou que essas pessoas são Deus, mas a essência do mesmo está na sua criatura. Assim como o artista que pintou aquele quadro, e eu estou falando que estou com um Picasso, ou eu vi um Picasso, eu posso falar que vi Deus, porquanto o Criador está na sua criatura. Como o artista está no quadro, Deus, em essência, está em nós. Por isso que fomos criados de forma igual. Todos, né? De uma maneira geral, fomos criados, repetimos, simples e sem conhecimento nenhum, como um princípio inteligente. Isso está lá na questão 23. E na questão 76, quando individualizou a razão do bom senso, do livre discernir, aí sim somos espíritos. Por quê? Se Deus criasse já o espírito propriamente dito, o que ocorreria, senhores? Ocorreria aquilo que falávamos. Como que é cabível criar um Chico Xavier, um espírito Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King, e, vamos dizer, criar o espírito Décio. Eu estou longe de atingir o estágio desses três espíritos, os quais falamos, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Marcelo Reis diz o seguinte, a fé, no seu significado profundo de confiança, nos impulsiona a entregar a Deus. A fé em qualquer situação que vivemos. Fortalecer nossa fé nos momentos mais duros de provação. Justamente, aquele que tem fé tem uma meta. Aquele que tem fé tem um anseio. O cidadão que é destituído de fé não tem objetivo e não tem o lugar aonde quer chegar. Aquele que sabe previamente e tem um local para se chegar, sabe aonde quer chegar, tem uma meta, tem um objetivo, e a fé nos proporciona isso. Arnaldo Oliveira faz mais outra contribuição aqui. O próprio princípio inteligente, com a ajuda dos engenheiros siderais, vai construindo o seu psiquismo, isso nos auxilia a compreender Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ora, e esse compreender Jesus, e esse processo evolutivo está incitamente ou subliminarmente contido na participação do nosso amigo Arnaldo, na dor, na doença, naquilo
Porque já foi dito nos evangelhos que a dor é uma bênção que Deus nos concede, ou que concede ao eleito. Porque muitas vezes nós lembramos de abrir o evangelho, nós lembramos de ir ao médico, nós lembramos de ir ao centro espírita, ou à igreja católica, ou templo protestante, ou ao budismo, não importa a religião, buscar aquele que faz a ligação do ser homem a Deus, é quando estamos necessitados. Quando estamos bem, dificilmente você não lembra. Você não lembra de nada, mas quando está doente, você abre o evangelho, faz uma oração, faz. Aí, e isso já foi até objeto de estudo, o mal é necessário, ou por outra, o escândalo é necessário, mas ai da mão, né, daquele que utiliza para praticar o escândalo. Então, na verdade, um acidente de carro, uma morte, uma bomba atômica, eu diria, e temos prova aí, não vamos entrar em específico, mas após a ocorrência em si, após aquelas mortes inúmeros de milhares, a espiritualidade em pouco tempo renovou-se e melhorou substancialmente. Ou vai passar por vários reinos. Foi-nos dado a conhecer que chegaremos até o anjo angelical, né? Até o mundo angelical, que são... o mundo angelical e dadivosos são assessores diretos, co-criadores do universo. Muito bem, meus irmãos. Muito bem. Deus não tolera distinção de linguagem familiar, não confere honraria extemporâneas e nem favorece privilégio qualquer às suas criaturas, mas proporciona a todos, tanto o homem quanto a mulher, condições iguais. Então, nós saímos do átomo e vamos ser um espírito crístico. Evidentemente, aquilo que falávamos. Quantos anos, ou quantos milhares de anos o Décio tem, você tem, nós temos? Quantos milhares de anos gastou-se para que chegássemos do átomo, que é um mineral? Ah, Décio, mas você está falando que o princípio inteligente está no átomo? Não, não é eu não. Isso está na questão 540 dos Livros dos Espíritos. No último parágrafo, no penúltimo parágrafo, está lá. Kardec falando da evolução espiritual, e lá falando que o espírito, ele estagiou no átomo, antes de ser arcanjo. Então, todos nós seremos anjos, que um dia fomos átomo. E você pega o átomo do rádio, que parece-me que tem uma camada atômica de 200 e poucos elétrons, 234, e para que esses elétrons girando em torno do núcleo não sofrem obstaculação ou batam entre eles mesmos, existe um princípio inteligente que faz, vamos falar assim toscamente, esse meio de campo. Para quê? Organizando para que eles, após a matéria propriamente dita, recebe a sensibilidade do vegetal, vai estagiar no vegetal. Posteriormente ao vegetal, pega a parte intuitiva do animal, recebendo o selo da inteligência, da razão, no hominal, que é o espírito propriamente dito, recebeu a individualização. Aí está a questão 76 do Livro dos Espíritos. A partir daí, grafa-se a palavra espírito com letra maiúscula. Então, fomos criados, sim, simples e sem conhecimento nenhum. E vamos ser, não tenha dúvida, quer queiramos, quer não, espíritos ainda puros e perfeitos. Esse é a nossa finalidade. Boa noite, Nita Guiar. Em nome seu e da Clarice, eu cumprimento todos que chegaram aí. Clarice tem uma participação aqui. Tem uma dúvida. Pode um guia espiritual influenciar com verdade o
encarnado que está começando a frequentar um centro espírita? Veja bem, Clarice, guia espiritual, mentor, anjo de guarda, aquele espírito que está te assessorando, te dando, sendo assim o seu tutor, ele tem que ser superior em termos morais e de conhecimento do que o espírito, Clarice. Então, se esse espírito o faz, te tira do norte, não te direciona ao propósito de bem servir e faz com que você trilhe caminho tortuoso, não podemos denominar um guia espiritual, mas sim um obsessor. É possível? Sim. Mas compete a Clarice deixar a porta aberta ou a janela e sofrer essa influência. Como podemos praticar o bem? Debelando o mal, e o mal debela pela prática do bem. Então, se você está na sintonia desse pseudo espírito, ou tido como guia espiritual, você pode, muitas vezes, sofrer influências da negatividade que ele quer te passar. Isso ocorre. Mas, repetindo, guia espiritual, mentor, espírito dadivoso, espírito que te auxilia, um espírito simpático, ele tem que ser, no mínimo, igual. Mas quase sempre o guia espiritual, o seu mentor espiritual, o anjo da guarda, normalmente ele te assessora e assessora dezenas de outros espíritos. Marinalva, seja bem-vinda. Boa noite. Valeu, Nita. Então, dando sequência, Deus criou, novamente Kardec dizendo aqui, Deus criou iguais a todos os espíritos, mas cada um destes viva há mais ou menos tempo, consequentemente, tendo feito maior ou menor soma de aquisição. Ora, ele criou todos. Não, porque fulano de tal tem mais conhecimento de que Beltrano, cidadão distanciou mais do vício, está mais próximo da virtude, é por consequência mais velho, tem milhares de anos a mais? Nem sempre. Ocorre que eu tergiversei, eu dei volta, eu não segui o caminho certo. Marinalva Melo, que já é um espírito evoluído, vamos dizer, ela caminhou de forma reta e chegou mais à frente, né? Então, é errado, uma vez, e nós estamos dentro do tema, viu, meus irmãos, que é a lei de igualdade. Como Deus criou a gente, nós espíritos, ou seja, o princípio inteligente de forma igual, você muitas vezes vê um serial killer, vê uma pessoa que está dirigindo e por ele ter atropelado seu sobrinho, uma pessoa que você gosta, muitas vezes, e você, se não o fez, você já viu na televisão. A pessoa dizendo de forma abrupta, de forma direta, olha, eu quero que seja implementada a justiça, eu quero que essa pessoa seja presa, eu quero vê-la nas grades, morfando nas grades, porque é isso que ela merece. Olha, gente, todos são filhos de Deus. Esse serial killer, essa pessoa que, ao nosso ver, é um crápula, essa pessoa é filho de Deus. Todos esses espíritos são filhos. E eles vão chegar no posicionamento que estamos. E muito mais. Muito embora a existência de igualdade entre os homens, não tem eles as mesmas aptidões. Isto tem, ou melhor, isto por quê? Como ensina os espíritos superiores. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um desses vive mais ou menos algum tempo. Consequentemente, fez aquilo que falamos, a maior soma de aquisição. Veja bem aqui que, novamente, está falando criação de espírito. Mas lá, no próprio livro dos Espíritos, foi perguntado a Kardec, animais têm espírito? Né? Um animal tem espírito?
Ora, como foi perguntado, a própria espiritualidade respondeu, mas está lá em Gênesis que é um princípio inteligente. Como o nosso espírito, o meu espírito, entre aspas, porque eu sou espírito, é um princípio inteligente. Porém, mais inteligente, dotado de racionalidade, livre-arbítrio, do que aquele espírito quando foi criado, né, meus irmãos? Quando foi criado. Assim é que, criando os espíritos simples e ignorantes, falamos justamente para as pessoas que aqui chegou ignorante no que refere à compreensão, ao entender. Possibilitou-lhes Deus que, na condição de homens, fosse através de múltiplas existências, né, que eles atingissem isso aí. Não foi simplesmente assim, de forma abrupta, não. De forma abrupta. Muito bem. Então, à medida que vamos vivendo, à medida que vamos jogando para dentro de nós conhecimento, nós, consequentemente, vamos tornando melhores, vamos evoluindo, vamos tornando homens e mulheres melhores. Muito bem, deixa eu ver aqui a áudio e texto. Cláudia Jardim faz uma colaboração. Pode um médium não conseguir estudar? Pode ser uma influência? Pode. Perfeitamente, Cláudia. O obsessor, muitas vezes, no próprio centro, quanto um presidente de centro, um coordenador de mediunidade, eu mesmo estou querendo ir à reunião do nosso centro hoje, posso ser e ter influência espiritual. Fala, não, rapaz, não mexe com isso não, tem a novela, tem esse, depois você vai, centro tem todo dia. Você pode ser influenciado. Compete a Cláudia Jardim fechar as portas, orar e vigiar. Então, tudo a nós compete, né? Se você abrir as portas, se você deixar as janelas escancaradas, você está... Veja bem, meus irmãos. Então, nós podemos, naturalmente, ter essas aquisições no decorrer dos tempos. E essa aquisição pode ser por várias alternativas ou várias modalidades. Por exemplo, nós estamos, aliás, sempre todo o orbe está passando por processo de mudança. Somos sabedores, através das obras espiritistas, desses grandes espíritos, que nós estamos passando do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Ora, esse mundo constitui o equilíbrio de espíritos voltado ao bem e ao mal. Ou seja, vai haver mal, sim, mas haverá mais espíritos com tendências ao bem. Há um equilíbrio. Hoje, por exemplo, há no mundo Terra, no orbe Terra, mais espíritos voltados ao mal. Espíritos esses, como a nossa colega falou lá, querendo que nós, de uma certa forma, não vamos ao centro, deixamos de fazer isso, deixamos de fazer aquilo, ou seja, somos influenciados ao vício, distanciamos da virtude. Então, isso tem. Mas aí, está se mudando, estamos passando por um processo de transição planetária, está se mudando do prova e expiação para a regeneração. Mas o Décio é aquela pessoa empedernida, é aquela pessoa que não quer praticar o bem. Pelo contrário, é um espírito que se compraz, se regozija na prática do mal. E, inclusive, de fazer com que as outras pessoas, ou estimular as outras pessoas para que também o pratiquem. Ora, nesse caso, o que vai acontecer? O Décio pode ir
para outro mundo. Um mundo, por exemplo, um mundo primitivo, ou permanecer num mundo de prova e expiação. Evidentemente, quando eu vou ou encarno no mundo primitivo, eu serei um espírito altamente inteligente e vou ser proativo. Vou contribuir substancialmente na evolução daquele mundo. Foi o que ocorreu aqui na Terra quando da regeneração, em massa dos capelinos, né? Da encarnação em massa. Eu digo encarnação e não reencarnação porque foi a primeira vez dos capelinos, a raça adâmica. Então, eles vieram e tem documentos históricos que eles já sabiam, já tinham a cultura do plantar, tinha a cultura, né? Coletivamente, entretanto, conforme instruções recebidas do plano espiritual, vieram para a Terra nos primórdios do planeta. Deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E por essa razão mesmo, chamamos de raça adâmica. Olha aí. Então, de uma constelação de cocheiro, em Capela, tinha um orbe, um planeta, Capela, né? Da constelação de cocheiro, e lá, aqueles que estavam bastante endurecido, coração bastante duro, e não queria dar sequência com a evolução do planeta, foi encaminhado ao mundo inferior, que no caso aqui na Terra. Nessa época, provavelmente estávamos ainda em mundos primitivos, né? Ou mesmo no início. Tem pessoas ainda, deve ter, espíritos ainda, deve ter. Aí, quando o espírito, ele evolui, ele atinge o patamar do que aqueles seus congêneres ou seus parceiros de capela estão, aí ele volta novamente. Então, se nós endurecermos, se nós não quisermos ajudar ao próximo, se eu não fizer a caridade, se eu for sempre, né, aquela lei de gestos, leve vantagem você também, faça como eu, fume vida rica, né? Aquilo foi uma propaganda que eu acredito não, porquanto já li. Ele arrependeu soberbamente em fazer aquela propaganda. Então, se eu quiser levar vantagem sempre de todas as ações e todos os atos, eu, consequentemente, vou ser jubilado, vou ser encaminhado para outro mundo inferior ao mundo da Terra. Estou retrogradando? Não. Lá eu vou ajudar a população daquele orbe, daquele planeta, né? Muito bem. Então, vamos colocar essa outra tela aqui. Esses ensinamentos revelam que a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. Ora, deixa eu tirar a tela. Veja bem o que ocorre. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas, né, para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo. Ora, porque o comunismo, ora, porque isso, porque aquilo, de uma certa forma vai promover a igualdade. Nós somos iguais, Deus assim o fez, quando fomos criados. A criatura, na sua concepção em si, ainda éramos um princípio inteligente, fomos, como bem aqui vimos, criados simples e ignorantes, né? Quando estávamos sem conhecimento, éramos, sim, éramos iguais, né? Éramos iguais por quê?
porque não tínhamos conhecimento. Então, foi evoluindo. Então, hoje, porque fulano ou beltrano, aquele espírito X ou Y, atingiu tamanha evolução que ele distanciou. Marcelo Reis, por exemplo, ele pode ser uma pessoa muito mais evoluída do que Décio Naves, do que Nita Guiar. Ora, por quê? Porque Marcelo Reis, ele pode ter caminhado e de uma forma bastante direta, com uma organização, com um planejamento, para chegar àquele destino. Então, isso não significa dizer que Marcelo, por ser mais evoluído, tem mais anos. Normalmente, quem viveu mais anos depreende-se um conhecimento maior, mas isso não é uma regra. Não é regra. Sine qua non, não posso afirmar que aquele espírito que viveu 2000 anos sabe mais do que aquele que viveu 800 anos. Talvez aquele espírito, no seu viajor do átomo ao arcanjo, muito embora ter sido criado de forma igual, né? A lei igualitária, ele não tergiversou, não deu volta, não patinou, aquilo que falamos, né? O carro na areia. Ele teve um sequencial reto. Então, ele distanciou. Então, jamais podemos falar, né, meus irmãos, que aquele espírito que viveu mais, que tem milhares ou 500 ou 600 anos a mais, tem um conhecimento maior. Em síntese, sim, mas nós não podemos fazer dessa síntese uma regra geral. Uma regra geral. Marcelo Reis faz a seguinte contribuição. Seria essa preocupação normal ou sinal de que estou em estágio muito infantil de evolução? Aliás, Marcelo, quando nós falamos eu estou no estágio infantil da evolução, tudo é um referencial. Nós estamos no estágio infantil de evolução de um espírito crístico. Por exemplo, de um espírito Jesus, que Jesus é um espírito crístico. Tem junto com Jesus centenas de milhares de espíritos dessa mesma forma. São anjos, são espíritos angelicais. Em relação a eles, nós estamos muito atrasados, muito inferiores, assim como os mundos ou os espíritos primitivos estão de nós. Ou eu diria, o princípio inteligente que anima um vírus, que anima uma bactéria, um protozoário, está muito distinto, muito distante do princípio inteligente espírito, aquele que recebeu a individualidade. Certa feita, e isso está lá no Livro dos Espíritos, a distância, falando relativamente da alma, do cachorro, do princípio inteligente que o anima, foi perguntado qual a distância evolutiva, por exemplo, do cão, do princípio inteligente do cão, do animal desse, para nós. Aí, o espírito da verdade, ou o mentor que assistia Kardec, ele respondeu que é a mesma distância de nós para Deus. Ora, Deus, o Criador e nós, a criatura, o cão, um gato, um animal doméstico que vive sob as nossas aspensas, ele tem ou nos tem como um Deus. Então, é essa a diferença. A diferença... Então, quando você fala que eu estou muito longe, eu ainda tenho que evoluir muito, isso aí é sabedor de sua fragilidade, da nossa fragilidade. E quanto mais você tem ciência de sua infantilidade, da sua falta de conhecimento, do não conhecer, é sinal que você sabe que precisa fazer muita coisa para ter o conhecimento pleno.
O verdadeiro filósofo, o verdadeiro cidadão que conhece, além de conhecer a si mesmo, é aquele que sabe que nada sabe. E isso foi dito por quem? Por Sócrates. Eu só sei que nada sei. O gênio sabe que nada sabe e tem muito a aprender, que ainda é infinito o que tem para aprender. Ele é infantil na escala do conhecimento. O pseudo-sábio, ou sabe tudo, ele acredita que chegou ali e parou. O conhecimento está nele. Por isso que Jesus falou, não julgues para não ser julgado. Porque quando você julgar, você julga, Marcelo. A gente julga com o nosso metro. A gente julga com a nossa avaliação. E a nossa avaliação tem uma verdade, mas uma verdade não absoluta. E quem tem a verdade absoluta? Deus. Então, como eu posso julgar perante Deus ou mesmo diante uma verdade não absoluta? Uma verdade relativa? E somos sabedores que o que é verdadeiro hoje, em termos de lei humana, amanhã pode não ser. Amanhã pode não ser, né? Há mudanças extraordinárias conforme a necessidade. Isso no casamento, leis de trânsito, etc, etc. Muito bem. Vamos colocar aqui essa tela. Desigualdades sociais. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução não tem podido extinguir o pauperismo, nem curar os males do maior número, né? Do maior número de pessoas ou de espíritos. Em termos de igualdade, quando da criação e quando do final, ou quando estivermos já nos mundos angelicais, seremos iguais. Mas, fora ao nascimento e a nossa finalização em termos de espírito, nós somos totalmente desiguais. E essa desigualdade é muito importante, porquanto essa desigualdade vai promover a nossa evolução. Quando eu, por exemplo, estou aqui, falo alguma coisa que o meu conhecimento é por demais ainda restrito, e digo mais, Marcelo, sou também uma criança em termos do conhecimento do nosso Senhor Jesus, dessa nossa lei espiritista, você pode muito bem, amanhã ou depois, passar um e-mail para mim. Olha, Décio, quando você falou isso, falou aquilo, eu não concordei, eu estive lendo esse livro e esse autor disse-me que aquele conhecimento naquele estágio que você propugnou, que você disse, não é verdadeiro. Aí eu vou pensar, por quê? Porque nós somos diferentes. Você, de uma certa forma, viu alguma coisa que passou despercebido para o Décio. Então, veja bem que o contrapor, a diferença, ela traz também evolução. E como traz, né, meus irmãos? E como a evolução traz. Assim, um abismo abre entre as desavenças e as cobiças. Os furores acumulam no dia a dia. A causa do mal e o seu remédio estão muitas vezes onde não são procurados. E por isso, em vão que muitos se têm esforçado por criar combinações engenhosas. E a gente cria, para ser feliz, eu preciso terminar a faculdade, para ser feliz tenho que criar os meus filhos, para ser feliz eu preciso de comprar aquela cobertura, para ser feliz eu preciso fazer isso, fazer aquilo, atingir, por consequência, aquele estágio que eu parametrifiquei há muito tempo atrás, mas a felicidade está, sobretudo, nas coisas simples. A felicidade está em eu fazer uma coisa simples. Chinachique, em um livro sobre a felicidade,
Ele, como médico, que trabalhava num setor oncológico de UTI, né, unidade de terapia intensiva, e lá trabalhava com pacientes terminais. Ele relata no livro que as pessoas, aqueles pacientes que lhe dirigiam, falavam: doutor, pelo amor de Deus, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ou seja, eu não terminei meu projeto de vida. Eu preciso dizer um te amo, eu preciso andar na chuva, eu preciso fazer coisas simples. Então, a felicidade, meus irmãos, não está nessa sofisticação. A felicidade está no fazer as coisas simples. Ele, parágrafos posterior, diz: ninguém nunca me chegou lá no estágio de morte ou próximo do desencarne propriamente dito e disse-me: arrependi-me de não ter comprado aquele carro YX, arrependi-me de não ter aplicado na bolsa de valores, arrependi-me de não ter comprado aquela cobertura, etc. Então veja que arrepende é de não falar: meu amor, eu te amo, a esposa para com a esposa e vice-versa, o filho, de ver, né, o pôr do sol, o cantar de um passarinho. Muitas vezes até a gente precisa ficar doente, ou algumas vezes até ficar obstaculado de movimentar de um lado para outro e ficar numa cadeira de roda, alguma coisa, para presenciar coisas bonitas, simples. O cantar de um passarinho, o balançar de uma árvore, né, o gotejar de uma chuva. Isso aí é felicidade. Ah, mas para aí, Décio, foi nos dito que a felicidade não é desse mundo. A felicidade plena não é desse mundo. Mas aqui você pode ser feliz e deve ser feliz. E Deus não criou princípio inteligente nenhum para ser infeliz. Não criou princípio nenhum para ser infeliz. Vamos à área de texto aqui. Seria essa preocupação normal um sinal de que estou em estágio muito infantil, disse o nosso, né? Disse o nosso Marcelo, e nós já respondemos. Muito bem. Então, dando sequência aqui, vamos colocar essa tela aqui, meus irmãos. As provas de riqueza e da miséria, a igualdade das riquezas não é possível, pois a isso se opõem diversidade de faculdade e caracteres. Isso está na questão 811. Os homens não são iguais. Uns são mais previdentes e outros menos. Uns mais egoístas e outros menos. Uns mais inteligentes e outros menos, né? Então, se Deus, em sua bondade, em sua onipotência, em sua justiça plena, fizesse o que alguns seres humanos, alguns espíritas advogam: se Deus fosse bom, poderia deixar tudo no equilíbrio, assim quando ou como ele nos criou. Se assim o fizesse, até em termos financeiros, qual é o PIB, por exemplo, do Brasil? São tantos trilhões. Vamos repartir para cada um. O que ocorreria, meus irmãos? Ocorreria que menos de 1 ano ou 2 anos, tudo voltaria a ser o que era antes. A desigualdade. Por quê, Décio? Porque tem certas pessoas que têm um posicionamento diferente do que outra. Tem certas pessoas que têm, de forma dada ao planejamento, organiza melhor as suas receitas. Eu sempre digo que o bom salário não é aquele salário do montante alto, mas se você ganha, por exemplo, R$200 e retém R$20, você poupou 10% se você gastou. Então,
Se você ganha 200, gasta 180, você está superavitário e está no azul 200. Aquele que ganha 5 mil ou 10 mil, por exemplo, 10 mil e gasta 10.500, acaba tendo um salário nominalmente maior do que aquele de 200, mas ele está trabalhando. Então, o salário, o dinheiro propriamente dito, ele é muito relativo para aquele que o detém. Eu tenho aqui na minha própria casa, eu tenho um filho que ele ganha 5 salário mínimo, outro que ganha 1 salário mínimo. Então, o que ganha 1 salário mínimo, ele tem alguma coisa em torno de 6, 7 mil reais em poupança. No entanto, o que ganha até mais não tem. Então, está se gastando. E isso vale para qualquer tipo de salário. Então, está aí. Dinheiro não traz a felicidade. Ele, de uma certa forma, ele traz conforto. Mas conforto não é a felicidade. Porque uma das formas de suicídio, foi dito, quando foi perguntado, foi a saciedade. Eu estou muito saciado das coisas, não tem aquilo por que lutar, é uma das formas de cometer suicídio. Deixa eu ver a área de texto aqui. Uma das formas de cometer suicídio. Pessoal, eu tô vendo aqui, nós somos atualmente 54 pessoas aqui no YouTube, tem a rádio e outras bases que estão também nos transmitindo, eu estou sentindo a nossa sala calada. Mas vamos encerrar. Vamos encerrar, e essa aqui é a nossa bibliografia. Veja bem, e a gente vai pedir para que as pessoas, aqueles que pegaram a água, o frasco, nós vamos solicitar a fluidificação. Aqueles que não pegaram, pode, a posteriori, ir lá e pegar a água, nós vamos solicitar a fluidificação. A nossa bibliografia dos estudos de hoje foi o Livro dos Espíritos, né? Constituição Divina, de Richard Simonetti, Leis Morais, de Rodolfo Caligares, e a apostila da Federação Espírita Brasileira. Utilizamos também parte. Então, deixa eu verificar novamente a área de texto aqui. Muito bem, não tem. Então, vamos lá, né, meus irmãos? Vamos lá. Meu Senhor e meu Deus, ajuda-nos a ser melhor do que ontem, e amanhã a gente olhar para trás, saber que estamos melhor do que hoje. É através do vosso ensinamento, do ensinamento de vossa doutrina, que jogamos, ou que estamos aqui estudando e jogando para dentro de nós mesmos, é que aprendemos, é que sentimos mais confortáveis e temos mais subsídio para esse embate diário. Que toda a espiritualidade que deu sustentação aqui, repetimos, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, e todos os nossos espíritos amoráveis, que nos intuíram, né, que nos inspiraram, que, com a autorização do divino Rabi da Galileia, fluidifique essa água, e que balsamize-a, e as moléculas que as mesmas tornam remédio responsável à debelação, a debelar os nossos males físicos e espirituais. Ao sorvê-la, ao tomá-la, e conforme o nosso merecimento e a nossa necessidade, vós, ó Jesus, e toda a espiritualidade, faça com que sintamos melhor. E, pela mesma forma, melhor também se sintam as pessoas às quais nós dermos essa água. Que Deus nos ajude, que, pela mesma forma, tomamos-a, né? Nós tomamos
essa água com fé. Tomamos com muita fé. Que assim seja, tá, meus irmãos? Você pode, se não pegou, repito, pegar na geladeira e, com essa fé, com a força do seu interior, bebê-la. Engenheiro químico do CREA. É uma coisa positiva ou é uma maneira da chamada nova ordem mundial enfraquecer o cristianismo? Na verdade, engenheiro, o fato de querermos, ou muitas vezes até indevidamente, nós assim portarmos, mas somos espíritos por demais frágeis e jamais vamos conseguir enfraquecer o cristianismo. Porque nosso guia e modelo, que é Jesus, o Cristo, é o dirigente. E ele está num estágio maior e infinitamente maior do que nós. Então, jamais, mesmo que quiséssemos, mesmo que trabalhássemos com o objetivo de enfraquecer o cristianismo, isso não seria possível. Um beijo em vossos corações.